Desaparecimentos de pessoas que nunca foram solucionados. Por mais de 30 anos, os Estados Unidos registraram mais de 600 mil pessoas desaparecidas a cada ano. Considerando que os Estados Unidos são apenas 195 países no mundo e que muitas pessoas não foram relatadas, só podemos adivinhar o número de pessoas desaparecidas no mundo a cada ano. Deve haver milhões deles, e isso é imaginar seu tamanho. Felizmente, muitas pessoas desaparecidas foram rapidamente encontradas nos Estados Unidos. A maioria das pessoas foi encontrada em poucos dias. Muitas pessoas desaparecidas decidem fazer isso para uma nova vida. No entanto, dado o grande número de casos registrados, os casos de desaparecimento pendentes continuam sendo uma preocupação. Em alguns desses casos não resolvidos, as pistas levantaram tantas questões quanto as respostas, ou sustentaram diferentes teorias, que era impossível determinar uma decisiva. Isso nos deixou detetives de poltrona com toneladas de becos sem saída frustrantes e mistérios tentadores para percorrer, na esperança de encontrar aqueles que perdemos. Aqui estão 10 casos de desaparecimento de pessoas cujos mistérios persistem até hoje. 1. Frederic Valentich. Em 21 de outubro de 1978, o piloto Frederic Valentich fez um voo solo de Moorabbin, Victoria, Austrália, para a ilha vizinha, a apenas 1 hora de distância. Embora o tempo naquele dia estivesse claro, ensolarado com um pouco vento, ele nunca alcançou seus restos mortais nunca foram encontrados e nenhuma parte de seu avião foi recuperada. No meio de sua viagem, Valentich comunicou-se pelo rádio ao controle de tráfego aéreo de Melbourne e disse que uma aeronave não identificada o estava seguindo. Eles responderam que não havia aeronaves na área. Ele disse que o outro veículo estava brincando com ele, acima de seu navio e mantendo o ritmo. Ele se comunicou por rádio novamente, dizendo que o avião estava sobre ele novamente e não era um avião. Em seguida, seu rádio ficou em silêncio por 17 segundos, o que foi descrito como sons de arranhões metálicos. 2. A família Jamison. Os 3 membros da família Jamison desapareceram em Hayward, Oklahoma, em 8 de outubro de 2009, sob circunstâncias misteriosas. Mais de 4 anos depois, seus restos mortais foram encontrados na floresta a cerca de 5 quilômetros do caminhão abandonado e estavam muito dilapidados para fornecer uma morte definitiva. Os Jamison estavam na área examinando um lote de terreno para uma potencial nova propriedade rural. A primeira indicação de que eles estavam desaparecidos veio quando alguém descobriu seu caminhão abandonado à beira da casa desaparecida Jamison, mas contendo misteriosamente suas carteiras, IDs de telefones, cerca de $32 mil em dinheiro e família mais e cão. Imagens de vigilância da casa de Jamison foram posteriormente encontradas e mostradas no último dia em que eles saíram de casa, correndo com seu carro, seu comportamento descrito como semelhante a transe. 3. Chris Kremers e Lisanne Froon. Como os Jamisons, Chris Kremers e Lisanne Froon, e também como os Jamisons, seus restos mortais foram muito mais tarde. Chris e Lisanne eram estudantes holandeses que trabalhavam como no Panamá quando desapareceram. Em 1º de abril de 2014, as 2 garotas começaram a caminhar pela trilha ao pianista e nunca mais se viram ao vivo. A mochila de Lisanne foi encontrada semanas depois. Entre os muitos pertences pessoais das 2 meninas, seus 2 telefones. As gravações do seu telefone pintam um quadro assustador. Poucas horas depois do início da caminhada, as meninas tentaram ligar para o 112 e o 911, mas não tinham serviço suficiente para fazer a ligação. Há muitas dessas 10 ligações, embora pareça que Chris parou de ligar depois de 3 dias, o que muitos atribuem à sua morte prematura. Se as garotas simplesmente se perderam ou foram vítimas de um crime, os detalhes permanecem um mistério. 4. Brian Shaffer. Brian Shaffer foi visto por uma câmera de bar na noite de 31 de 2006, em Columbus, Ohio. Nunca saiu do clube diante das câmeras e nunca foi visto novamente. Estranhamente, não havia acesso saída fácil para o bar do que aquele que a câmera estava enfrentando. Se como aconteceu e para onde fomos é um mistério. Shaffer é visto na frente da câmera com 2 mulheres fora do bar por volta das 2 da manhã, entrando no bar e nunca fazendo isso. A câmera mostra que todos que entraram no bar naquela noite também saíram, exceto Shaffer. Suspeito, o amigo de Brian, William Florence, que era Shaffer na noite de seu desaparecimento,
recusou-se a fazer um teste de detecção de mentiras naquela noite. Mais intrigante, durante meses após o desaparecimento de sua namorada, ligou para o telefone dela todas as vezes antes de ir para a cama. 5. Dailene Moke Pua. Dailene Pua, conhecido como Moke, era de Big Island, Havaí, que visitou sua avó em Oahu quando ela desapareceu. O jovem decidiu, contra a vontade da avó, percorrer a famosa trilha escada para o céu que na época estava em mau estado e ilegal para caminhadas. Moke mandou uma mensagem para sua família com fotos da trilha enquanto ele caminhava, mostrando a bela e exuberante flora. Quando Moke foi declarado desaparecido, as fotos foram analisadas por sua família. Escondido no fundo da última foto que Moke enviou antes de seu desaparecimento, eles notaram algo. Um macho adulto pode ser visto logo depois da trilha, parcialmente agachado atrás de alguma vegetação. Naturalmente, sua presença na última foto de Moke levantou suspeitas, mas nenhuma resposta sobre onde Moke encontrou ou como fomos encontrados. 6. Tsoder Children. Na véspera do Natal de 1945, a casa do Soder, George, Genia e 9 de seus 10, foi reduzida a cinzas e madeira. George e Genia escaparam com 4 dos filhos e presumiu que os outros 5 estavam nas chamas. No entanto, quando os bombeiros finalmente chegaram e pegaram os restos da casa, não encontraram nenhuma das 5 crianças desaparecidas, nem ossos, dentes e detritos. Houve muitas curiosas descobertas sobre a casa de Soder. Sua linha telefônica, que se acredita ter sido queimada no incêndio, foi determinada a ter sido cortada primeiro. Seus caminhões só deram partida nos dias seguintes. As autoridades suspeitaram que alguém o tivesse adulterado. Uma escada da casa estava faltando e mais tarde foi encontrada no fundo de um aterro próximo. E os especialistas acreditam que o fogo não estava quente para incinerar completamente os ossos. 7. Brandon Lawson. Na noite de 8 de agosto de 2013, Brandon Lawson discutiu com sua namorada Ladessa, deixou sua casa em San Angelo, Texas, e ligou para seu pai para avisá-lo de que o visitaria em Texas, a poucas horas de distância. Lawson nunca apareceu. Ele, entretanto, foi ouvido. No meio de sua viagem, Lawson ligou para seu killer para dizer a ele que 3 pessoas me pegaram da cidade e que ele estava caído. Mais ligações se seguiram. Um foi para o 911, no qual Lawson disse em parte que estava no meio de um campo e um carro aqui. O cara está correndo na floresta. Por favor, se apresse. Alguns afirmam que tiros podem ser ouvidos no áudio de fundo. Assustadoramente, Kelly e o delegado do xerife estão no local desde que o caminhão abandonado de Lawson recebeu uma ligação de Lawson dizendo: até logo. 8. Jennifer Casey. Jennifer Casey desapareceu em 24 de janeiro de 2006. Sua casa estava intacta e suas roupas e artigos de toalete sugeriam que ela se vestira para o trabalho como de costume e partira sem incidentes. O carro dele não estava na garagem, mas foi encontrado em um complexo de apartamentos a 1,6 quilômetros de. Felizmente, câmeras de segurança no complexo capturaram o vídeo do homem que deixou seu carro ali, implicado em seu desaparecimento. Mas, infelizmente para os detetives, o vídeo mostrava apenas o rosto do homem. Isso ocorre porque a câmera de segurança funcionou tirando fotos a cada 3 segundos. O homem mostrado está andando atrás da cerca composta, e a foto de seu rosto está atrás de um poste de cerca diferente. As chances de ele ter o ritmo perfeito para esconder seu rosto atrás de uma série de postagens em 3 segundos exatos são baixas. 9. Ilha Croatoan. A colônia perdida de Roanoke é um dos maiores mistérios da América e envolveu o desaparecimento de uma colônia inteira de 115 pessoas. Em seu primeiro ano, a colônia acabou com a fome, levando o líder da colônia White a retornar à Inglaterra para estocar. Quando ele voltou para Roanoke 3 anos depois, ele encontrou a colônia deserta. Uma prova enigmática da cena foi a palavra Croatoan esculpida em uma árvore. White interpretou esta nota como o que significa que eles se mudaram para a ilha vizinha de Croatoan, embora nenhum colonizador tenha sido encontrado lá. Numerosas expedições procuraram colonos nas seguintes, todas com vários graus de falha. Muitas teorias foram propostas envolvendo massacres de nativos, realocação para um local desconhecido e mistura com assentamentos nativos. 10. Malaysia Airlines Voo 370.
O desaparecimento mais famoso deste século é o do voo da Malaysia Airlines 370, que ocorreu em algum lugar entre Kuala Lumpur e Pequim, na China. A bordo do voo estavam 227 passageiros e tripulantes. Embora as equipes de busca tenham encontrado alguns no Oceano Índico, ninguém jamais encontrou a maioria dos aviões grandes, incluindo as 239 pessoas a bordo. Relatórios iniciais conflitantes e uma falta de evidências levaram a uma tonelada de teorias sobre o que aconteceu com o avião. Isso inclui sequestro, suicídio da tripulação, massacre por governos mundiais que então se cobriram e até mesmo a queda de um meteoro. E, claro, a teoria usual de abdução por OVNIs persiste. Em um ponto, foi até sugerido que um minifúrio negro havia engolfado o avião.